Ok, queridos, boa tarde. Começando o programa Quarentena de Vida. Estávamos aqui com um problema de áudio, mas graças a Deus já resolvemos. Estamos iniciando o programa Quarentena de Vida. Boas-vindas para você, nosso querido ouvinte da Rádio Gospel FM Rio de Janeiro. Glória a Deus, você que está aqui pelo Facebook, que nos acompanha sempre. Um beijo no teu coração. Tantas pessoas já enviando seus recadinhos. E é uma alegria, né? Na semana passada eu não estive muito bem de saúde, mas está tudo ok. O bispo fez o programa quase todos os dias. Mas hoje, segunda-feira, é um dia muito especial, onde a gente tem trazido temas muito importantes. Temas no qual até nesse momento de isolamento social, eles acabam agravando. Então, Deus colocou no meu coração que às segundas-feiras a gente pudesse conversar, ministrar uma palavra muito voltada às questões que estamos vivendo nesses dias. Falamos já sobre depressão, falamos sobre ansiedade, na semana passada falamos sobre síndrome do pânico. E hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Você pode pensar, bispa, mas o que tem a ver, né, esse tema nesses dias? Por incrível que pareça, nós temos recebido muitas pessoas que nos procuram, dizendo que estão vivendo conflitos dentro das suas casas. Casais que têm brigado, pessoas que têm, enfim, enfrentado situações que antes não enfrentavam. Por quê? Estão convivendo o dia a dia, o dia todo. Isso causa um estresse. E muitas pessoas acabam até agredindo fisicamente, verbalmente as pessoas da sua família. E isso vai gerando um sentimento de culpa. Pais que não têm paciência com seus filhos, filhos que não têm paciência com seus pais, marido com mulher, mulher com marido, enfim. Independente desse momento, nós sabemos que todos nós já sentimos um momento da nossa vida uma culpa, algo que fizemos contra uma pessoa que nos desagradou, nos entristeceu e às vezes nós não sabemos tratar isso. Então hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Não é aquela culpa que você sente, você sabe que errou, foi lá, resolveu e tá tudo bem. Não, é aquele sentimento de culpa que nós carregamos muitas vezes desde a nossa infância, desde a nossa adolescência, ainda quando éramos jovens, de situações que aconteceram na nossa vida, num período, num momento da nossa vida, que a gente não consegue se livrar dessa culpa. Então daqui a pouquinho nós vamos estar falando, mas eu quero deixar aqui para vocês o nosso telefone. O WhatsApp é onde você tem o contato conosco, comigo, Bispa Rosana Abud, o Bispo Abud. E na segunda-feira eu faço o programa aqui sozinho, porque tem esses temas, né, sozinha, porque tem esses temas que a gente precisa falar muito mais, né, sobre esse assunto, mas eu queria deixar o telefone, se você precisa de um pedido de oração, né, se você tem algo que você precisa colocar debaixo da cobertura da igreja, para que nós, bispos, possamos orar por você. Eu sempre mostro aqui o meu caderninho, né, onde eu coloco aqui todos os pedidos. Então, uma vez que você mandou, eu anoto aqui, nós oramos. Nós temos clamado 3 vezes ao dia, às 10 horas da manhã, às 14 horas, 18 horas, que é o clamor no altar. Nas nossas igrejas, tem ali um pastor, um intercessor que está clamando por você. E cada um desses pedidos está sendo colocados ali. E eu também oro, eu e o Bispo Abud. Então você pode mandar o seu nome, o bairro de onde você está falando e colocar o seu pedido, o nome das pessoas, a situação. E nós vamos anotar e orar por você. Como sempre a gente fala, você pode estar isolado, mas você não está sozinho. Então vamos colocar debaixo da cobertura da igreja, debaixo de uma cobertura espiritual, porque as nossas guerras, elas são poderosas em Deus e nós vamos vencer com armas espirituais. A oração, o jejum, o louvor são armas que quebram as cadeias, os grilhões, o engano, a arma forjada contra nós. Então ligue 219, na verdade não ligue, mande o WhatsApp 219
8899-1079. Então você que é o nosso ouvinte, anote esse telefone aqui pelo Facebook, a gente sempre coloca o número do telefone e fica mais fácil. Você pode fazer seu pedido de oração, você pode também contar um testemunho, pessoas têm enviado e tem sido assim uma alegria para mim e para o bispo poder saber que você tem sido abençoado através desse programa, através também do Toque de Vida pela manhã, das 7 às 8 de segunda a sexta, e nós aqui direto da nossa casa, da sala da nossa casa, estamos transmitindo a palavra de Deus nesse período que a gente ainda precisa ficar em casa. É muito importante nós ficarmos em casa, sairmos só em situações de extrema necessidade. Nós temos o clamor na igreja, onde tem pessoas clamando e orando por você, e você pode, através da rádio 107.9, receber durante 24 horas uma programação especial para você. E também aqui na página do Facebook, onde tivemos o culto, onde foi transmitido também aqui no Renascer Hall Rio de Janeiro, na página do Facebook. Muitas ministrações, os programas, a quarentena de vida que acontece às 15 horas, você também pode acompanhar. E segunda-feira, como a gente sempre fala, é um dia especial onde a gente trata de assuntos que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. A primeira semana eu falei sobre depressão, eu dei o meu testemunho. Depois eu falei sobre ansiedade. Tá gravado, você pode entrar na página do Facebook e assistir o programa, compartilhar. Na semana passada eu falei sobre síndrome de pânico e hoje nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Como que eu me livro desse sentimento de culpa, o que ele traz para minha vida, o que acontece quando eu fico remoendo coisas na minha vida e não consigo me perdoar, porque o sentimento de culpa faz com que você não se sinta merecedor. Isso está quebrado em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, Ele quebrou a nossa maldição. Jesus, Ele veio e levou toda a malignidade, as nossas enfermidades, porque a culpa pode trazer sim para você doenças, enfermidades. Então nós vamos hoje falar sobre isso. E eu tenho certeza que de alguma forma, ou você, ou alguém que você conhece, que está próximo de você, que você identificar, que está com esse sentimento de culpa, você pode também ajudar. Eu sempre gosto de falar aqui no programa que independente da gente estar sentindo o que está sendo ministrado, é uma palavra que nos faz ter entendimento, conhecimento, discernimento, para que eu possa também ajudar outras pessoas, porque é muito importante que a gente possa se ajudar, né? E ajudar as pessoas que estão próximas da gente. E sempre, quando eu tenho entendimento, quando a palavra fala que a verdade nos liberta, é uma grande bênção, porque às vezes você está sentindo e nem percebeu que estava sentindo, mas conforme a palavra vai sendo ministrada, conforme nós vamos conversando, você vai identificando quantas vezes eu estava num culto, eu estava numa ministração de cura interior, de libertação, ou estava, ouvindo a palavra em algum momento, assistindo um programa, de repente algo me identificou. E eu comecei a perceber que aquilo que estava sendo pregado e ministrado, eu não tinha percebido, que eu sentia, que eu estava vivendo, e aquela palavra trouxe à luz. E eu fui liberta, eu comecei a entender que eu precisava, enfim, confessar às vezes um pecado, confessar algo que eu não tinha confessado e nem tinha consciência que era errado, ou me reconciliar com uma pessoa, ou mudar o meu comportamento. Então, a grande bênção é que a verdade da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E todas as vezes que a palavra, ela é ministrada, ela é compartilhada, a palavra ela entra no nosso espírito e ela começa a produzir
algo maravilhoso. Como eu disse, arrependimento, a gente confessa, a gente reconhece que está errado, a gente muda os nossos caminhos e isso é maravilhoso. Então, nós vamos agora, falar sobre o sentimento de culpa. Eu gosto sempre primeiro de trazer uma definição. A gente fala um pouquinho sobre os sintomas daquilo que a gente está falando, para a gente poder também se identificar, ou identificar alguém. Às vezes é um filho que você começa a perceber um comportamento, e quando a palavra ela vai te esclarecendo, ela vai te dando entendimento, você é capaz de ajudar, Às vezes a sua esposa, o seu marido, um filho, um amigo, uma pessoa que está próxima de você, e que quantas vezes a gente gosta, quer ajudar as pessoas e às vezes a gente não sabe como. E a palavra de Deus vai nos dar, esse caminho, vai nos dar essa que eu sempre falo, a inteligência espiritual. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais inteligente espiritualmente você fica, porque você começa a discernir todas as coisas em nome de Jesus. Bom, eu quero primeiro, como a gente faz, ler alguns versículos que fala sobre culpa, que eu acho que é muito importante a gente ter sempre uma base bíblica, um texto ou versículos que nos faz entender melhor o que a gente está falando, o tema do dia. E hoje nós vamos falar então sentimento de culpa. Eu quero deixar aqui 3 versículos para vocês, para a gente iniciar. O primeiro é Provérbios 16:6. Provérbios, a gente sabe que Salomão, um dos homens mais sábios, ele escreveu o livro de Provérbios. Então, se você puder, leia Provérbios, porque nos dá realmente muita sabedoria. Diz assim: pela misericórdia, Provérbios 16:6, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Ou seja, se livra da culpa. Então, pela misericórdia e pela verdade. Então, eu preciso conhecer ali a verdade. E eu preciso contar com a misericórdia de Deus, porque se a misericórdia de Deus não estiver sobre a minha vida, eu não posso me livrar da culpa. Então, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, se livra da culpa. E pelo temor do Senhor evita o mal. Então é muito importante a gente contar com as misericórdias, conhecer a verdade que liberta e ter o temor ao Senhor, porque vai evitar que você cometa o mal, para que você não volte a sentir culpa. Bispa, mas é impossível. Não é impossível. É claro que a gente erra, a gente falha, nós não somos perfeitos, mas quanto mais temor você tiver a Deus, menos você vai errar, menos o mal você vai cometer. Então é uma palavra assim maravilhosa. O outro também é Provérbios 21, versículo 8, que diz: tortuoso é o caminho do homem que carrega a culpa. Então olha só, a pessoa que carrega a culpa, o caminho dela é tortuoso. Então ela vai de um lado para o outro, ela não tem uma direção, não é uma reta, ou seja, ela fica presa, ela fica andando de um lado para o outro, andando por caminhos errados, e ela não consegue conhecer o caminho certo. Então, tortuoso é o caminho do homem do homem carregado de culpa, mas o homem reto, o proceder mais reto, o proceder do honesto. Perdão, queridos. Então, nós vemos que aquele que é honesto, aquele que realmente reconhece e busca cura, busca o perdão daquilo que fez de errado e busca viver uma vida de retidão, o seu caminho é reto. Ou seja, ele não vai ficar indo para um lado, para o outro, mas ele vai para a direção certa, a direção que Deus tem para a vida dele. E outro é o Salmo 69, versículo 5, que diz: tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, que é a minha culpa, Perdão, a minha estupidez. Estultice é estupidez. E as minhas culpas não te são ocultas. Então, a gente pode esconder de qualquer pessoa, até da gente mesmo. Fingir que não está sentindo culpa, mas ela está lá.
E Deus conhece, né? Ele conhece a nossa estupidez, aquilo que a gente faz de errado, a nossa tolice, né? Ou não, até mesmo a nossa burrice às vezes, de fazer coisas, de falar coisas que não é o momento, que não é a hora, não cabe aquela palavra naquele momento, não cabe, sabe, aquela atitude naquele momento, mas nós muitas vezes temos atitudes estúpidas, até, né, burras, no sentido de não ter esse entendimento e depois a gente fica carregando esse sentimento de culpa. Bom, na explicação, né, o que é culpa, todos nós sabemos, mas se a gente puder buscar no dicionário para a gente poder ir mais fundo naquilo que quer dizer culpa, é responsabilidade por dano mal, desastre causado por outrem. Culpa é também falta, delito e também na nossa língua é considerado crime, porque quando a pessoa fala, né, bate lá assim, você é culpado, ou seja, você cometeu um crime, você cometeu um delito, você cometeu um pecado. Então culpa tem sempre a ver com erro, culpa tem sempre a ver com pecado, com delito, de causar um mal a outra pessoa. Depois eu vou falar para vocês a diferença de culpa e de vergonha, porque a culpa está associada àquilo que a gente faz de mal para outra pessoa, e culpa é aquilo que a gente sente de mal na gente mesmo, tá bom? Mas eu vou daqui a pouquinho falar para vocês a diferença. O que é importante a gente entender aqui, em 1 João 3,19, 20 diz: nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então a palavra me faz ter a certeza que o meu coração, ele pode me condenar. Ele pode se sentir culpado por algo de errado, por um erro, por um pecado que eu cometi. Mas a palavra fala aqui em 1 João que maior é Deus do que o nosso coração. Então veja, queridos, nós temos em Deus o caminho para a cura da nossa culpa, o perdão dos nossos pecados. Mas tem um caminho para isso. Não é porque eu vou errar, eu vou pecar e Deus automaticamente vai me perdoar. O que eu estou dizendo é que todos aqueles que estão sofrendo por um sentimento de culpa do seu passado, ou mesmo a vergonha que eu vou estar também explicando para vocês, nós temos que ter a certeza que Deus é maior do que o sentimento de culpa que nós estamos sentindo. E nós vamos agora explicar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, elas são acometidas desse sentimento de culpa, e é um dos piores sentimentos que o homem pode sentir. Existem muitos sentimentos ruins, maléficos, mas o sentimento de culpa é algo terrível para o homem. Por quê? Porque o sentimento de culpa faz a pessoa ficar presa, prisioneira de um passado, prisioneira de um sentimento que, sem ela perceber, vai destruindo os seus sonhos, a sua alegria, o seu poder de realização, porque a culpa, ela vai trazendo um peso sobre as pessoas. A culpa, ela vai trazendo um fardo, uma sobrecarga que a pessoa chega uma hora, ela não aguenta mais carregar. E ela começa a adoecer por causa disso, né? Então o sentimento de culpa, nós aprendemos a sentir ele desde criança. Desde criança os nossos pais nos ensinam que se a gente fizer alguma coisa errada, vai ter um castigo. Quando a gente faz algo de errado, aquele erro, ele é exposto e a gente é levado para um castigo, para
uma situação aonde aquela criança, ela começa a ter que pensar, quem já não... Eu não sei, é mais assim, uma educação mais moderna, né? De falar, você fez alguma coisa errada? Vai lá, vira o rosto para a parede e pensa no que você fez. Eu tenho certeza, eu já fiz isso com as minhas filhas. Você fez isso de errado, isso aqui está errado. E às vezes a criança, né, ela fica com aquela defesa. Não, mamãe, não sei o que tal, às vezes quer mentir. Não, tá errado. Vai lá, né? Eu não mandava ficar virado para a parede, mas você vai entrar no seu quarto e você vai pensar no que você fez. Então, desde criança, nós somos levados a pensar. Ou seja, eu tenho que entender que aquilo que eu fiz foi errado, porque isso se chama correção, isso se chama disciplina. E isso é importante, porque a gente não pode deixar que uma criança, até bem pequena, de qualquer idade, adolescente, que ela não tenha o entendimento de que vai haver uma consequência. Tudo que nós fazemos, a palavra fala de Deus, ninguém zomba, o que o homem semear, ele vai colher. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Tudo na nossa vida vai ter uma colheita. E quando eu faço algo, uma malcriação, né, no caso da criança, bato, outra, eu faço alguma coisa errada, ela sabe que ela, de alguma forma, ela vai ser punida por aquilo. E o mais importante, muitas vezes, não é o castigo, e é, né, às vezes as pessoas acham que é espancar, que é bater, e não, mas é a correção. E a própria Bíblia fala da vara, né? Que a gente precisa corrigir os nossos filhos, porque eu preciso saber, eu preciso sentir a dor do mal que eu causei para alguém. E esse sentimento de culpa, quando ele não é bem trabalhado na vida de uma criança, de um adolescente, ou até na fase adulta, quando não existe um caminho que eu vou falar de arrependimento, aquele sentimento fica ali e ele pode se transformar numa raiva. Ele pode se transformar numa revolta e a pessoa não ser corrigida. Ela vai entender aquilo ali como algo ruim para a vida dela. E é nisso que vai entrar o sentimento de culpa. Por quê? Porque é importante que a gente sinta que errou, porque sentir culpado, no momento, é uma forma da gente entender que a gente passou uma fronteira, que a gente passou um limite do outro, a gente invadiu um espaço e agrediu e fez um mal para outra pessoa. E no momento que eu sinto a culpa, esse é o momento de eu me reposicionar, de eu me arrepender, de eu mudar os meus caminhos. Só que o que acontece? Esse sentimento de culpa, ele deve ser falado muito mais do que culpa em responsabilidade. Porque quando você fala em culpa, você está falando de um pecado, de um crime, de um erro, de um dolo que você causou. Mas quando você se arrepende, pede perdão e se reposiciona, essa culpa ela tem que sair do nosso coração. Porque eu fui perdoado, eu entendi, mas nós precisamos chamar isso de responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando eu continuo sentindo culpa, significa, ou seja, que eu não mudei o meu comportamento. E a culpa, ela tem um caminho muito ruim, que é fazer com que a pessoa fique no passado. Que ela fique com aquele sentimento de que ela não vai ser perdoada, que o que ela fez foi imperdoável. E nós lemos aqui em 1 João, o nosso coração pode nos fazer sentir culpado porque a gente fez algo de errado. E é importante que eu saiba que eu fiz algo de errado para que eu possa mudar o meu caminho. Mas Deus é maior, ou seja, Deus tem o perdão para a minha vida, como nós lemos aqui, né? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, em Provérbios 16. Então o que é maravilhoso é eu entender que no momento que eu errar, eu vou sentir, que a gente geralmente fala, né? A pessoa está com a consciência pesada, não é que a gente fala? Que é a culpa. Então a minha consciência está pesada, mas espera um pouquinho.
ela está pesada, ela não tem que continuar a ser pesada. Ela ficou pesada porque eu fiz algo de errado. Então eu preciso mudar. Eu preciso saber que aquilo que eu fiz foi ruim, não foi bom. E eu preciso mudar as minhas atitudes. Agora, o que acontece com o sentimento de culpa que fica na pessoa? Ela se coloca de vítima. Ela não toma a responsabilidade do mal que ela causou. Então ela se vitimiza. Ela fica ofendida porque ela fica guardando aquele sentimento do passado e ela fica presa. Porque o que é importante saber é que a culpa, ela pode ser útil num momento para eu ter a consciência que eu errei. Mas no momento que eu tiver a consciência que eu errei, eu preciso retomar o meu caminho, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar esse pecado, esse erro, eu preciso me reconciliar com essa pessoa que eu causei o mal e eu preciso mudar os meus caminhos. Eu anotei muitas coisas aqui no meu caderno que eu gosto para a gente poder falar isso, né? E eu preciso o quê? Aprender a lidar com os erros e aceitar que nós somos imperfeitos. Então, como eu falei, não é sentimento de culpa, é responsabilidade. Eu assumir a responsabilidade do erro que eu cometi, do pecado que eu cometi. Então, vamos perceber essa diferença de se sentir culpado e de se sentir responsável. Então, a partir de hoje, você não vai falar, eu estou me sentindo culpado por algo que eu fiz. Não, porque a culpa, no momento que a gente confessa, que a gente pede perdão, que a gente muda o nosso caminho, a gente vai se livrar da culpa, mas a gente vai assumir o quê? A responsabilidade, até mesmo das consequências. Então, por exemplo, uma pessoa, ela é condenada, ela é colocada como culpada de um crime que ela cometeu. Ela tem que ser responsável pelas consequências do seu erro. Então, o que vai acontecer? Ela pode até ir para uma cadeia, enfim, dependendo do crime que ela cometeu, ela vai ter que responder, até mesmo em liberdade, ela vai ter que, de repente, pagar uma fiança, não sei. Porque todo erro existe uma consequência. Sabendo que Jesus Cristo, Ele me livrou da culpa, mas eu continuo responsável pelos erros que eu cometi, pelas consequências do erro que eu cometi. Então, nós vamos entender qual a diferença do culpado e do responsável. A responsabilidade é uma escolha que nos traz, sabe o quê? Emoções positivas. Ou seja, você não fica lá remoendo, eu fiz, não sei o quê, eu não mereço, eu não vou ser mais feliz. Não, a culpa, quando Deus tira a culpa e você recebe o perdão de Deus, a misericórdia e a verdade, ela vem sobre a tua vida, você tem uma atitude positiva. Você vai olhar, você vai até sofrer, você vai até chorar pelo erro que você fez, mas você não vai mais se sentir culpado, mas você vai ser responsável, porque essa responsabilidade vai trazer algo positivo na sua vida, ou seja, vai fazer você pensar 2, 3, 10, 20 vezes antes de fazer novamente, cometer novamente aquele erro e aquele pecado. Diferente da culpa. A culpa, por sua vez, ela é negativa e ela paralisa, fazendo com que a pessoa fique presa ao seu passado. Vocês estão vendo a diferença? Então, quando eu sinto culpa, eu não mudo as minhas atitudes. Eu fico preso ao passado. Eu fico me condenando e isso começa a trazer coisas ruins para mim. Eu começo a adoecer e eu não mudo o meu comportamento. Eu vou de novo e faço e cometo os mesmos erros. Eu vou lá e de novo machuco, prejudico outras pessoas. E isso nós precisamos nos livrar hoje em nome de Jesus. Não importa o pecado que você tenha cometido. Nós temos o exemplo daqueles 2 ladrões do lado da cruz de Jesus. Um estava o quê? Arrogante.
Um estava ali, se você é mesmo filho de Deus, tire a gente desse lugar. E o outro falou o quê? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Qual a diferença de um? O outro sabia que era o culpado, estava pagando ali, estava crucificado, pagando pelos seus pecados, pelos seus crimes. Aquele outro também estava ali crucificado, pagando pelos seus erros e pelos seus crimes. Mas ele reconheceu que havia em Jesus Cristo um caminho de misericórdia. Que havia em Jesus Cristo um caminho que, se nessa terra ele não ia conseguir viver a vida que ele poderia ter vivido, ele teve a responsabilidade de entender que ele estava ali, estava pagando pelos seus crimes. Mas ele sabia que em Jesus teria um caminho. E se houvesse essa possibilidade, ele queria entrar no reino dos céus. Qual foi a resposta de Jesus para aquele que teve essa responsabilidade de reconhecer o seu erro? De saber que ele não estava ali por acaso, não. E não estava simplesmente se vitimizando como o outro. Mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é tão maravilhoso, queridos. Porque quando o Senhor, Ele nos perdoa, quando Ele sabe que a gente reconhece que a gente está vivendo até as consequências disso, mas o nosso coração está arrependido, porque nós não perdemos a consciência da responsabilidade. E é muito importante que a gente entenda que a culpa afeta os pensamentos, influenciando como a pessoa pensa de si mesmo. Então, quando você tem culpa, você fica se achando o pior dos piores. Eu vou falar das características de quem se sente culpado. E diferente da responsabilidade. A pessoa, ela sabe que ela tem um erro que ela cometeu, que ela sabe, ela tem consciência, mas ela conta com a misericórdia e com a verdade de Deus para o Senhor tirar ela dessa culpa. Sabe o que acontece? A pessoa que fica debaixo do sentimento de culpa, ela fica se lamentando e ela fica se sentindo mal e não aprende com os seus erros, diferente do que daquele que tem que assumir responsabilidade. Ele aprende com os seus erros e ele muda as suas atitudes e ele não fica preso ao passado, mas ele se abre para viver novas oportunidades, porque ele conta com o amor de Deus na sua vida, porque ele sabe que ele não é merecedor, mas é pela graça, é pela misericórdia de Deus que ele pode ser perdoado, porque ele sabe que Jesus Cristo pagou o preço para ele ser livre. E eu quero falar para vocês agora um pouquinho das características de quem se sente culpado, não é responsável, tá? Não se sente capazes, não se sente merecedoras de nada. Pode prestar atenção. A pessoa que carrega um sentimento de culpa, ela acha que ela não merece nada. Ela acha que ela não tem o direito. Ela não é capaz de nada. Ela se fecha numa prisão. Ela se condena. Você olha às vezes nos olhos dessa pessoa, ela tem um olhar triste, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Ela vive uma prisão emocional, porque ela carrega uma culpa, porque ela acha que ela não é merecedora. Eu lembro uma vez, eu estava no culto de mulheres, atendendo, né, no culto de mulheres à tarde, ministrando, e o culto de mulheres era bem cheio, tinha muitas mulheres que iam, e assim que eu estava terminando, já dando a bênção, uma mulher que tinha entrado ali, ela começou a manifestar um espírito maligno. E ali eu já estava dando a bênção, aí eu pedi para que todas levantassem a mão, eu fui na direção daquela mulher, e ela começou a
a gritar, e ela estava ali possessa de um espírito maligno. E aí eu fui, me aproximei e comecei a repreender aquele espírito maligno. E na hora que eu comecei a repreender, ela ficou liberta. Aí eu, amém, qual é o seu nome? Aí eu falava o nome dela, falava, Jesus te ama. Na hora que eu falava para ela, Jesus te ama, aquele demônio entrava novamente e ela ficava endemoniada. E eu expulsava, e aí eu chamava ela pelo nome dela, e eu falava, Jesus te ama, fala assim, Jesus. E toda vez que eu falava para ela confessar Jesus, aquele demônio entrava novamente nela, por 3 vezes. E naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração, ela não se perdoa. Ela carrega um sentimento de culpa do passado dela. Então todas as vezes que ali ela estava sendo liberta, e a gente falava que Jesus amava e ela ia receber Jesus, aquele demônio, porque ela não se aceitava, ela tinha um sentimento de culpa. E naquela hora eu falei o nome dela, eu falei, Jesus te perdoa o teu passado. E o Senhor me deu o discernimento, e o Senhor me mostrou que aquela mulher, ela tinha sido no passado uma prostituta. E ali o Senhor falou ao meu coração que o Senhor a perdoava, e ela não conseguia se perdoar porque durante um período da vida dela ela precisou se prostituir, e ela não se perdoava por isso. E ali, através de uma revelação, eu fui no ouvido dela e eu disse, Jesus perdoou o teu passado, que você se prostituiu, e Jesus te ama e você vai se perdoar porque Ele já te perdoou. E naquele momento, aquela mulher começou a chorar compulsivamente. Eu abracei e ela chorava, e ela foi liberta daqueles demônios, como Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, diz a palavra. Então nós precisamos entender que não importa o passado que a gente teve, os erros e quais foram os motivos, até honestos, porque de repente uma pessoa, ela vai e ela busca um caminho, porque ela está às vezes em necessidade, nada justifica, mas às vezes a pessoa, ela não tem outra opção, e ela não consegue se perdoar porque ela sabe, ou uma pessoa que cometeu um aborto. Eu já tratei muitas mulheres que não se perdoavam e carregavam sentimento de culpa por causa de abortos, que ela mesma, por iniciativa dela ou por outras pessoas, elas cometeram um aborto. Isso é um assassinato, e essas pessoas não conseguiam se perdoar. E eu poderia aqui, queridos, dar tantos testemunhos para vocês, de pessoas que fizeram e cometeram pecados e coisas horríveis, e que nós sabemos que Jesus Cristo, Ele pode sim perdoar. As consequências, muitos vão viver, e a gente sabe que existem as consequências. Quem lê a história de Davi sabe as consequências que Davi teve, mas ele foi perdoado por Deus. Aquele filho, fruto daquele adultério, morreu, mas Deus deu o quê? A oportunidade. E Davi, ele com Betseba mesmo, que foi aquela mulher, ele perdoou o pecado, porque ele cometeu um assassinato, e dele saiu Salomão, que foi o seu herdeiro. E nós lemos aqui Provérbios escrito por Salomão. Então nós podemos olhar na Bíblia muitas pessoas que passaram e cometeram crimes terríveis, que humanamente talvez seriam imperdoáveis, mas nós sabemos que o poder de Jesus Cristo é maior. Então pessoas que não conseguem se perdoar, então elas não conseguem viver uma vida feliz, plena, elas não conseguem se sentir amadas e não conseguem se abrir para o amor, porque elas carregam um sentimento de culpa, elas não conseguem ser felizes, elas acham que elas não têm o direito de ser felizes. Então, antes dela ser feliz, ela vai lá, ela já estraga. Eu já atendi mulheres que tiveram, e tinham um sentimento de culpa e carregavam essa sentença e achavam que nunca mais poderiam amar e serem amadas. E eu quero
declarar em nome de Jesus, esse sentimento de culpa vai cair por terra hoje, você vai se livrar dele, porque ele te leva para um passado, te impede de viver a vida abundante, a vida feliz, alegre, porque aonde abundou o pecado, o que a palavra diz? Superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça, e é pela graça que você vai ser perdoado e você não vai carregar mais esse sentimento de culpa. O que é importante também, a pessoa que carrega a culpa, muitos estudos concluem que a culpa é um fator chave da procrastinação. O que é isso, bispa? É a pessoa que prorroga, que adia as coisas que precisam fazer, decisões que precisam tomar. As pessoas ficam postergando e elas vão fugindo porque é mais fácil sentir culpa, porque ela não precisa assumir responsabilidade. Então ela assume que ela é culpada. Você já percebeu alguém quando faz alguma coisa errada e você vai corrigir? Mas eu sou errado mesmo. Mas eu sou ruim mesmo. A pessoa, ao invés de falar, não, tá certo, me desculpa, me perdoa, ela fica se justificando. Eu sou ruim mesmo, eu não presto para nada mesmo. Isso é uma pessoa carregada de um sentimento de culpa, e isso te faz mal, isso traz enfermidades para você, isso te coloca em prisões. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não vamos nos submeter a jugo de escravidão em nome de Jesus. Não importa o passado que você teve. Não importa se o passado foi meia hora antes, ou há 10, 20, 30, 50 anos atrás, algo que você fez e que você nunca falou, confessou, reconheceu. Você simplesmente guardou isso dentro de você. E isso tem te enfermado. Isso tem te impedido de viver a vida que Jesus conquistou naquela cruz. Se você quiser guardar isso no seu coração, lembre-se, você pode ser o ladrão que falou que Jesus poderia fazer alguma coisa por ele, que se realmente ele fosse Deus, porque ele já estava ali condenado. Ou você vai ser aquele outro que vai reconhecer o seu erro, mas vai contar com a misericórdia de Deus. E foi essa misericórdia que ele viveu. E ele pagou pelo seu crime. Ele pagou pelo seu pecado. Mas Jesus ali, naquele momento, estava inaugurando um novo ciclo para mim e para você, porque pela graça nós somos salvos. Pela graça você vai ficar livre de toda a culpa, porque Jesus Cristo, ele levou, ele se fez maldito para que você fosse bendito. E por que não nos apropriar disso? Por que continuarmos? E eu quero encerrar falando para você mais uma coisa só. A diferença de culpa, como eu falei no início, a diferença de culpa e vergonha. Eu, sinceramente, durante muito tempo eu achava que sentir culpa e sentir vergonha são duas coisas que estão muito ligadas, e é verdade. Mas tem uma diferença, e eu quero que você guarde isso. Quem sente culpa, sente que cometeu um mal para uma outra pessoa. Alguém que prejudicou, fez um mal para outra pessoa. E a vergonha é aquilo que você sente quando você faz um mal para si mesmo. Quando você sente que você é culpado e não, às vezes, a outra pessoa, mas que o mal está em você, que algo está em você, então você sente vergonha. É diferente, né, da pessoa que sente culpa e sente vergonha. Olha só, vergonha está ligado ao eu. Culpa está ligado ao outro. Então, todas as vezes que alguma coisa estiver ligada a você, você vai sentir vergonha.
de coisas que você fez para você mesmo. É vergonha. E culpado quando você fez para outra pessoa. Vergonha é o sentimento doloroso de que há algo de errado ou mal em você. Então você percebe, eu sou mal mesmo, eu tenho uma índole mal, eu tenho um caráter ruim, eu sou uma pessoa geniosa, eu sou uma pessoa que estou voltada. Você já viu que tem pessoas que são voltadas, ela acha que ela é voltada para o mal, ela sempre é atraída para fazer as piores coisas, e isso gera vergonha. Agora a culpa é quando a pessoa sente um mal por um erro que pode ter afetado a outra pessoa. Então, para a gente simplificar, a vergonha é eu sou, né? Essa pessoa, eu sou má. E a culpa, eu fiz uma coisa má. Então nós vamos hoje diferenciar por quê? Porque a vergonha, apesar da culpa ser algo muito ruim, a vergonha também é terrível. E nós precisamos nos livrar disso em nome de Jesus. Amém? Só uma coisa importante. As pesquisas, né, apontam que as mulheres sofrem mais de culpa e de vergonha que os homens. E o sentimento de culpa ou sentimento de vergonha causa depressão. Então, quando a pessoa não se perdoa a ela mesma, é a vergonha. Quando ela se sente culpada porque ela fez algo por outra pessoa, ela também pode entrar num estado de depressão, de uma tristeza profunda, no qual ela vai se afundando no abismo e ela vai ficando prisioneira disso e as consequências da depressão que a gente sabe. E agora eu quero fazer uma pergunta. Como é, bispa, que eu me livro da culpa? Como é que eu me livro da vergonha? Eu estava ontem, né, meditando e preparando essa palavra, e eu estava aqui orando e pedindo, Senhor, sabe, me faz entender profundamente isso, porque são coisas que, por mais que a gente conheça um pouco de psicologia, por mais que a gente leia e, enfim, faça qualquer tipo de pesquisa, é aquilo que o Espírito Santo vai nos revelando. E na hora que eu estava escrevendo aqui sobre culpa e vergonha, eu entendi que é a mesma coisa que um agressor, uma pessoa que sofre uma violência, seja física, moral, sexual, enfim. Quem geralmente vai sentir a culpa é o agressor, porque ele fez um mal para outra pessoa. Mas a vergonha, quem sente é a vítima. É aquela que sofreu agressão. E eu posso te dizer que tanto o sentimento de culpa como a vergonha precisa da intervenção de Deus. Precisa que seja confessado isso. Porque se a gente parar para pensar em muitas coisas que eu já li, de pessoas que eu já conversei, a pessoa que é vítima, ela acha que ela foi culpada daquele mal ter acontecido. E muitos colocam, né? Os livros da Joyce Meyer, que eu gosto muito, eu leio, e ela foi violentada pelo próprio pai durante muitos anos, desde criança. É uma coisa assim muito forte, é uma coisa que a gente fica muito impactado com o testemunho dela. E ela disse que durante muitos anos ela sentia vergonha daquilo. Por quê? Porque ela achava que no fundo, lá no fundo, de alguma forma, ela tinha provocado ou estimulado o pai dela, e que isso é uma grande mentira. E Satanás muitas vezes coloca um sentimento de vergonha, fazendo com que a pessoa se sinta mal por ter sido vítima e achar que ela também é culpada por ter provocado aquela situação. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos limpar o nosso coração de toda acusação. Nós vamos limpar a nossa mente, os nossos sentimentos de situações que lá atrás nós próprios nos condenamos, nos culpamos e sentimos vergonha e precisamos ser libertos. A primeira coisa que eu preciso para me livrar da culpa, só um minutinho aqui,
Nós já estamos com o horário, a gente vai falando, mas eu vou passar rapidinho para vocês. Como se livrar da culpa? Em primeiro, Salmo 32, versículo 1, versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Então, querido, esse texto fala, para eu ser liberto, me livrar da culpa, da vergonha, eu preciso reconhecer que eu errei. Ou eu preciso reconhecer que alguém me fez um mal e que este mal não vai permanecer na minha vida. E eu não vou me acusar, e eu não vou mais carregar esse sentimento de culpa, porque Jesus Cristo já levou. Feliz é o homem que o Senhor não atribui culpa, e não há nele hipocrisia. Então não vamos ser hipócritas, vamos ser realistas, vamos ser responsáveis e vamos assumir os nossos erros. Em segundo lugar, nós vamos confessar os nossos pecados, porque para eu confessar eu preciso reconhecer que eu errei, amém? Eu preciso confessar. Aquele que confessar, né? A palavra do Senhor fala em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque é aquilo que eu estou falando, aquilo que eu pequei, que eu errei, eu senti culpa, Ele vai perdoar o meu pecado e vai me purificar de toda injustiça. Ou seja, quando eu sinto vergonha de algo que fizeram contra a minha vida e eu muitas vezes não consigo me perdoar, então Ele vai me purificar também de toda a injustiça. Então, reconheça o seu erro e saiba que ao reconhecer o seu erro, você está assumindo responsabilidade e você está dando uma oportunidade de mudar a sua vida e os seus caminhos. Em segundo lugar, confesse. A palavra fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para ser, não é perdoado, curado. E o Senhor vai te livrar dessa cura. Procure uma autoridade espiritual. Procure uma pessoa, né, da sua confiança, de alguém que tenha o óleo da unção sobre a sua cabeça e que ele vai poder ouvir a sua confissão. Em terceiro lugar, peça perdão às pessoas que você cometeu esse erro. Bispo, eu não tenho mais como pedir perdão. Você vai pedir perdão diante do Senhor. Você vai reconhecer, você vai confessar o seu pecado e você vai pedir perdão. E você vai dizer, Senhor, eu me arrependo. Porque não adianta pedir perdão e não se arrepender. A diferença é muito clara. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele pecou, ele entregou o Filho de Deus. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele pecou também. Só que um se arrependeu e o outro sentiu remorso. Sentir remorso não é o resultado que o Senhor deseja, porque o remorso te faz ter medo das consequências. Então você não está assumindo responsabilidade. Quem assume responsabilidade não tem medo das consequências, não quer mais carregar a culpa, mas quer sim ter oportunidade de mudar. Então eu vou assumir, e se tem algo que eu preciso, né, fazer, eu vou fazer. Então você vai se humilhar, você vai pedir perdão, você vai dizer, eu errei, Senhor. Peça perdão ao Senhor, peça perdão às pessoas que você prejudicou, amém? E Pedro, ele não sentiu remorso, porque Judas sentiu remorso, foi lá e se enforcou. A mesma coisa lá do ladrão, né? Que falou assim, Senhor é filho de Deus, tire a gente daqui. É aquela pessoa que está arrogante, que não assume os seus erros e só fica apenas com medo das consequências. Agora, arrependimento é quando eu sei que eu errei, quando eu assumo minha responsabilidade, quando eu penso assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito o que eu fiz. Isso é arrependimento. E sabe o que é melhor do que isso? É o fruto do arrependimento, porque quem se arrepende gera um fruto. E Pedro, o que ele fez? Ele voltou ao convívio dos apóstolos, dos discípulos, porque naquele momento,
Quando ele negou Jesus, o olhar de Jesus encontrou com Pedro. E ele sabia, porque Jesus tinha avisado: você vai me negar. Quando o galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E ele duvidou disso. Mas naquele momento, ele procurou o arrependimento. E ele voltou ao convívio. E ele se tornou aquele que Jesus falou, que ele era Pedro. E sobre a pedra edificaria a sua igreja. E olha que coisa maravilhosa que aconteceu na vida de Pedro. Judas se enforcou. Pedro se tornou um apóstolo. E eu quero terminar esse programa dizendo para você, tem 2 caminhos. Você continuar achando que você tem razão, que você teve motivos, ou carregar essa culpa, achando que o melhor para você é se isolar, é ser infeliz, é se culpando, se autopunindo, ou você abrir seu coração e dizer: Senhor, me perdoa. Eu quero me livrar dessa culpa, desse peso, e eu não quero mais carregar as coisas do meu passado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero nesse momento orar com você. Nós passamos um pouquinho do horário, mas porque a gente acabou atrasando um pouquinho, deu um problema no áudio aqui na gravação, né? Na transmissão. E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. Se você puder, coloque a mão no teu coração e fala: Senhor Jesus, eu quero hoje receber esta palavra. E se havia no meu coração qualquer acusação, qualquer sentimento de culpa ou vergonha, eu quero confessar agora o meu pecado. Se um dia eu confessei, mas eu continuei carregando porque eu não me perdoei, eu quero também me perdoar, porque o Senhor já me perdoou. E eu quero me apropriar da tua graça, eu quero me apropriar da tua misericórdia, eu quero me apropriar da verdade que me liberta hoje. E eu não vou ficar preso a um passado de dor, eu não vou deixar que a vergonha me humilhe, me coloque em condenação, para que eu não seja feliz, para que eu não ame e não seja amado. Eu declaro que a minha vida está agora diante do Senhor. Eu reconheço o meu erro. Confessa agora, querido. Fala: Senhor, eu falei, eu pensei, eu prejudiquei, eu fui mal, eu fiz sem saber talvez o que eu estava fazendo, mas eu sei que eu prejudiquei essa pessoa. Me perdoa, Senhor. Eu quero pedir perdão, eu quero me livrar dessa culpa, mesmo, Senhor, que nem eu tenha condição mais de me reposicionar com a pessoa, mas eu estou me reposicionando diante de Ti, Senhor. Tira a culpa do mal que me fizeram, do mal que eu fiz para mim mesmo. Eu não quero mais carregar esta vergonha. Jesus Cristo, o Senhor levou naquela cruz. O Senhor levou os meus pecados, e o castigo que o Senhor recebeu me fez sentir a tua paz. E agora eu reconheço que eu posso, como filho de Deus, ser livre de todo tormento, de toda acusação, de todo erro e pecado que eu cometi. Jesus Cristo, me lava com teu sangue, me perdoa e me purifica de todo mal que entrou no meu coração, que entrou na minha mente, que entrou no meu corpo e que me fez uma pessoa infeliz, incapacitada, que não era merecedora. Eu declaro que, como filho de Deus, eu tenho esse direito. O Senhor conquistou na cruz e eu não vou mais carregar esse peso, porque as coisas velhas se passaram e o Senhor faz nova todas as coisas a partir deste momento. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por cada vida que enviou o seu pedido de oração, por esse caderno de vidas que tem, Senhor,
clamado e pedido, Senhor, vai ao socorro agora. Tira todo o sentimento de culpa. Tira, Senhor, toda a enfermidade. Tira, Senhor, toda a assolação do inferno. Tira o medo, o desespero. Meu Deus, abre portas, Pai, para que os teus filhos possam prosperar. Dá oportunidades mesmo no meio, Senhor, dessa pandemia. Nós cremos. Traz, Senhor Jesus, a tua paz. Traz, Senhor, a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu oro por cada ouvinte da rádio. Eu oro por cada um que assiste esse programa e que vai receber esta palavra em qualquer momento. Seja liberto, seja curado. Receba a salvação. Receba agora o poder do Espírito Santo que te faz ser feliz e saber que Jesus Cristo conquistou essa posição na tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, nós cremos que tudo aquilo que nós ouvimos, o Senhor vai trabalhar e vai processar. Procure ajuda. Envie um WhatsApp para 98899-1079. Você pode ainda fazer os seus pedidos de oração. Amém? Nós vamos estar aqui recebendo, muitas pessoas enviaram. Por causa do tempo, eu não vou ter tempo de ler todos aqui os pedidos, mas está aqui, amém? O Fabrício lá da rádio nos enviou. Eu vou colocar no meu caderno. Nós vamos clamar pela tua vida. Tem clamor no altar e você não está sozinho. Em nome de Jesus. Vocês sabem que no dia 15 de maio nós vamos fazer a distribuição de alimentos em várias comunidades aqui no Rio de Janeiro. E eu quero pedir a tua ajuda. Nos ajude doando 1 quilo de alimento ou uma cesta básica. Talvez você sozinho não consiga montar essa cesta, mas convide ali no seu condomínio, né, no seu prédio. Se você vai ao mercado, separe ali, ou mesmo seus amigos, familiares, os grupos que você tem do WhatsApp, do Facebook, e arrecade. Entregue na igreja até o dia 14, porque dia 14 nós vamos montar as cestas, dia 15 vai ser a distribuição. É só você mandar, né, um WhatsApp para 21 99539 1560. Esse é o WhatsApp do Bispo Abud e você vai poder, né, conversar, pedir, enfim, se você não pode comprar, se você quer semear uma oferta para que seja comprado esse alimento, porque tem pessoas que doam uma oferta e nós vamos até um atacadista e compramos. Uma cesta é por volta de 50, 55 reais. Então, se você puder estar doando, né? Então, entre em contato com o Bispo Abud, ele vai dar para você o número da conta para ficar melhor. E se você também tem uma oferta, um dízimo, se tem algo que você quer entregar, porque nós estamos impossibilitados de ir até a igreja, nesse mesmo número, 99539 1560, o WhatsApp do Bispo, ou se você precisar, quiser contar um testemunho, o Bispo Abud está 24 horas no ar. Ele sempre atende, responde, então esse é um telefone. Ou o da rádio, se você quiser mandar um pedido de oração, enfim, a gente está colocando o telefone da rádio. Então com o Bispo Abud é só a questão das cestas e a conta que você quiser da igreja para estar nos abençoando. Olha, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu todo final de semana me preparo para segunda-feira especial, trazer aqui uma palavra para vocês. E na próxima segunda-feira, o Senhor colocou no meu coração para eu falar sobre mágoas, né? E perdão. Nós vamos falar sobre perdão e mágoa. Então é algo muito importante para a gente também entender como é importante o perdão na vida da gente, né? Se livrar da mágoa, das mágoas, né? Que é diferente da culpa, que é diferente, né, de tantas outras coisas. Então eu me despeço, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Você, nosso ouvinte da Gospel FM Rio de Janeiro, continue com a programação, muito louvor. Mais tarde nós vamos ter, né, o Renascer no Lar. Você que nos acompanha aqui pela página do Facebook, amanhã às 15 horas estamos de volta
com o Quarentena de Vida. E amanhã é meu aniversário. Vou fazer aqui, né, um programa especial de aniversário com vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.